Obrigada, Senhor Deus, por tua bondade, tua misericórdia. Senhor, nos visita novamente com a tua bondade e misericórdia essa manhã. Que a sua misericórdia se renove sobre nós, Deus. E que o Senhor traga palavras de vida sobre nós, sobre nossa família, sobre a nossa história. Que em nome de Jesus, o nosso coração, Senhor Deus, seja tocado pelo teu Espírito. Deus, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos despojamos de tudo que somos e sabemos e queremos, Deus, conhecer o Senhor, ó Deus. Que o Senhor venha se revelar a nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Amém. Aleluia. O tema dessa palavra é a fé. Por que Abraão? Por que este homem? Vamos abrir a palavra em Tiago 2:23. Finalzinho da Bíblia. O livro de Tiago, capítulo 2, verso 23. Amém? Aleluia. Diz assim: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Cumpriu-se a escritura. Creu Abraão em Deus, ele foi chamado amigo de Deus. Abraão, ele é chamado de pai da fé. Mas por que Abraão entra como referência na Bíblia de homem de fé? Lá em Hebreus 11, depois a gente vai ver também. Talvez você se lembre, né? Se você já leu a Bíblia algumas vezes, uma vez, duas vezes ou muitas vezes. Você se lembra que em Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé. A gente chama da galeria da fé. Né? É um capítulo que fala muito sobre essa parte. Começa explicando o que é a fé e depois vai falando. E Abraão, ele é muito citado em Hebreus 11. E ele é conhecido por pai da fé. Mas por que Abraão? Por quê? Ah, porque ele teve fé, né, pastora? É óbvio, né? Por que Abraão? Porque ele teve fé. Mas por que não outros homens? Como referência de fé na Bíblia. Por exemplo, Moisés. Quem sabe como Moisés foi conhecido na Bíblia? O que fala lá na Bíblia que Moisés era? Pode falar aí bem alto, para a gente acordar. Manso, ele era manso, muito manso. Davi. O que é falado de Davi? Ele é conhecido por quê? Pode falar alto, irmãos. Coração segundo o coração de Deus. E Abraão conhecido pela fé, não é? Quem estuda um pouquinho, já leu a Bíblia. Se você não leu, você vai começar a ler agora, porque você está conhecendo a Deus. Amém? Ele é conhecido pela fé. Mas eu quero perguntar, por que Abraão e não Moisés? O que Abraão fez de especial? Porque Moisés, Deus usou a vida de Moisés para abrir um mar, o Mar Vermelho. As pessoas passaram em seco no meio do mar. Não tem que ter muita fé para abrir o mar? Não é necessário ter muita fé em Deus para que o mar seja aberto? E por que não uma referência de fé, Josué? Vocês sabem o que Josué fez? Quem sabe? Ele orou a Deus e o sol, a Bíblia fala que o sol parou. Na verdade, o movimento de rotação da terra foi parado. Se interrompeu. Através de uma oração de Josué, meus irmãos.
Não precisa ter fé para parar o movimento de rotação da Terra? Não precisa ter fé? A gente consegue parar um objeto em movimento? Se eu soltar essa caneta, será que eu tenho fé para orar essa caneta parar? Lógico que Deus, a gente não pode ficar brincando com Deus fazendo prova, né? Josué pediu isso porque era necessário naquele momento. E Deus ouviu Josué. Mas por que não Elias, então, ser referência de fé? Elias estava no monte contra 400 profetas de Baal e ele falou assim, nós vamos orar. E o Deus que manda fogo do céu é o Deus verdadeiro. Sabe o que aconteceu? Elias, ele molhou o holocausto e ainda fez uma vala de água em volta. Deus mandou poderosamente, sobrenaturalmente, fogo do céu que secou a água. Tamanho o poder de Deus. Mas nenhum desses homens é reconhecido na Bíblia por sua fé. Não é engraçado? E Abraão? O que Abraão fez? Vamos ver lá o que Abraão fez de sobrenatural? Está lá em Gênesis 12, começa a história de Abraão. De Abrão, né? Depois que mudou-se o nome dele para Abraão. Mas vamos ver. Gênesis 12, 1. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Harã era a terra onde ele vivia. Irmãos, precisa ter fé para fazer isso que Abrão fez, não é? Mas não aconteceu nada sobrenatural. Deus falou para ele assim, Abrão, sai da sua terra e da sua parentela. Não deve ter sido fácil para Abrão deixar tudo para trás, não é mesmo? A gente aqui está acostumado a viver com a nossa família, com a nossa cultura. Nós temos a experiência na nossa igreja de alguns missionários que fizeram isso. Deixaram tudo para trás, suas casas, e foram para outra terra, como Deus mandou. Pastor Marcos e pastor Indiras viajaram 3 dias num Ford Ka. 3 dias, dirigindo sem parar, parando só para dormir, até chegar em Picos, Piauí. E estão lá com uma igreja linda. Amém? Pastor Rafael, pastor Aline e outros, tantos que já passaram, que foram, alguns voltaram e Deus vai dirigindo. Mas não é fácil sair da sua terra e da sua parentela. É fácil deixar sua casinha, que deu tanto trabalho para construir, né? Ou para comprar, ou mesmo para você alugar, pagar o aluguel, você se esforça tanto e você arruma do seu jeitinho. É fácil deixar sua parentela, seus entes queridos para trás? Não, não é fácil. Abraão, ele teve muita coragem, porque ele simplesmente acreditou em uma promessa, sendo que aos 75 anos ele ainda não tinha filho. De ti farei uma grande nação. Hoje em dia, irmãos, não é tão valorizado o ato de ter filhos, de procriar, mas naquela época era muito valorizado. Então eu imagino que com 75 anos, Abraão já devia ter um certo temor, uma certa frustração por não ter filhos ainda, enquanto os seus parentes provavelmente já tinham. E Deus falou, não, Abraão, eu vou te dar filho, eu vou fazer de você uma grande nação, incontável, eu vou te multiplicar, Abraão. E Abraão acreditou em Deus e saiu da sua terra, deixando tudo para trás, com base no quê? Em uma promessa. Em uma promessa. Ele se apegou àquela promessa e foi. E aí, mais para frente,
Gênesis 21. A partir do primeiro, tá? E o Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua... Abraão, viu que Deus já tinha mudado o nome dele aqui para Abraão. Abraão significa pai de multidões. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Até o 5. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Veja bem, de 75 a 100, 25 anos. 25 anos, Abraão esperando a promessa, aguardando a promessa, aquilo que Deus tinha prometido. Ele mudou todo o roteiro de vida dele. Ele mudou tudo, o seu trabalho, ele saiu de uma terra e foi para outra, para começar uma vida nova, baseado nessa promessa. Aí, depois, com calma em casa, irmãos, vocês examinem as escrituras, vão lá ler a história de Abraão, que é muito interessante. Mas ele tentou dar um jeitinho, a esposa dele, Sara, tentou dar um jeitinho, deu a serva para ele ter uma filha. Naquela época, eles tinham filhos com mais de uma mulher, né? E ela deu a serva, e nasceu um filho, mas não era o filho da promessa, enfim. Mas, com 100 anos, na sua velhice, a Bíblia fala, com os seus membros amortecidos, ele gerou um filho, Isaque. E aí chegou o grande dia que ele recebeu a promessa. Ali ele viu a luz. Obviamente que Abraão não ia ver a sua descendência uma grande multidão. Mas ele tinha que ter pelo menos um filho para saber que essa promessa ia se perpetuar, ia acontecer. Aquilo que Deus havia prometido para ele. E Gênesis 22, aí a gente chega à chave dessa história. Muitos de vocês já conhecem, mas ela é tremenda, né? Cada vez que eu leio, confesso para vocês que meu coração, eu já tenho vontade, eu leio com vontade de chorar essa história, porque eu acho que é um dos maiores desafios já, uma das maiores provas que um homem viveu com Deus. Então, Gênesis 21, 1. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantando-se foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então Isaque, que era um mocinho nessa época, um rapazinho, um adolescente, então, acredita-se, né? Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Irmãos, Deus disse para Abraão, Deus deu uma promessa a Abraão, Abraão creu, Abraão mudou toda a sua vida. Abraão orou e esperou por essa promessa 25 anos.
E aí seu filho nasceu, e a promessa se cumpriu. E quando Deus esperou Abraão acho que está tranquilo, achar que está tudo certo para provar o coração de Abraão, e fala assim: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas. Você vai levar à montanha e vai oferecer em sacrifício. Para nós, sacrifício hoje é estranho, né? Porque nós não fazemos mais. Jesus Cristo foi o sacrifício, o cordeiro que morreu por nós. Mas naquela época, para Abraão, era comum o sacrifício de animais. Era comum. Era assim que eles adoravam a Deus. E de repente Deus fala: não, você não vai sacrificar um animal, você vai sacrificar o seu filho. Já é dolorida essa palavra por si. Porque quando nós pensamos nos nossos filhos, a gente já pensa: meu Deus, sem condição. Eu não sacrificaria um filho meu, né? A gente já pensa isso. A gente é humano. Mas, veja bem, não era só o filho que Abraão iria sacrificar. Abraão iria sacrificar a promessa. Abraão iria sacrificar, abrir mão de tudo que ele fez, de toda a vida dele, toda a mudança de vida dele, toda a história dele se baseou em uma promessa. E Deus fala: sabe aquilo que eu te prometi, Abraão? Me devolve. Me devolve. E Deus fala para ele: Abraão, o teu único filho a quem tu amas. Sabe que muitas vezes eu li esse texto pensando assim: puxa, Deus, ainda cutucou a ferida, né? Você vai me entregar em sacrifício o teu único filho a quem tu amas. Mas talvez, Deus tenha dito: eu sei que ele é seu único filho, Abraão. Talvez ele tenha querido dizer: eu sei, Abraão, que ele é seu único filho a quem tu amas. Como se Deus estivesse falando: Abraão, eu sei o que você está prestes a sacrificar por amor a mim. Eu sei o que você está prestes a fazer, mas entrega a promessa, toda a sua fé, tudo que você creu até hoje, tudo que você esperou. Abraão não sabia o final dessa história. Nós conhecemos o final dessa história, a maioria de nós, mas Abraão não sabia. Mas ele creu em Deus. Por isso que ele é conhecido como o pai da fé. Porque a fé, irmãos, a nossa fé é provada. Não é se nós temos a ousadia e intrepidez de orar e o fogo cair do céu. Porque Deus é poderoso. Essa é uma fé que não depende de nós. Deus fez milagres desde lá de Gênesis. E é tremendo quando os irmãos contam os milagres de cura. Nós estávamos na imersão semana passada, as irmãs contando os milagres de cura. E era imersão só de mulher, a gente tudo chorando, né? Porque a mulher é chorona. A gente tudo chorando, porque é tremendo ver Deus curando as pessoas, é maravilhoso. Mas quando eu tenho que orar pela cura do meu filho, a dor é diferente. A fé é diferente, é um degrau mais de fé. Você crê, eu creio, que Deus pode curar o câncer de uma outra pessoa, que Deus pode curar uma doença incurável de uma outra pessoa, isso é uma fé. É uma fé ousada do Espírito Santo, tem que ter fé. Agora, eu olhar para o meu filho, que está passando por isso, e pensar que Deus pode curar, e entregar, é uma fé, é um patamar de fé bem diferente. Bem diferente. Por isso Abraão foi conhecido como o pai da fé. Abraão não sabia o final dessa história. Abraão não conhecia o final dessa história.
Mas ele creu. E ele creu no quê? Está lá em Hebreus, na Galeria da Fé que eu falei para vocês, Hebreus 11. Vamos abrir rapidinho em Hebreus 11. Deixa marcado aí em Gênesis que nós vamos voltar, tá bom? Para ler o final. Hebreus 11, 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Aleluia! No que Abraão creu? Ele creu que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. Irmãos, duas coisas que nós precisamos ter enquanto cristãos, filhos de Deus. Primeira coisa, a percepção de eternidade. Nós temos que saber e entender que somos seres eternos. Você tem que crer na ressurreição. Crer na ressurreição dos mortos é a primícia para você ser um cristão, um servo de Deus, um filho de Deus. Tem que crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Uma vez, o pastor André estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim, um não crente, né, não cristão, não conhecia, não cria em Jesus, na palavra, e ele falou assim, mas como que você pode saber, como você pode saber o que tem depois da morte? Como você pode ter certeza o que há depois da morte, né? E o pastor André falou assim, ele falou, não conheço, aí a pessoa falou, eu não conheço ninguém que voltou, se eu não me engano é assim, tá? Que foi a conversa. E aí o André falou para ele assim, mas eu conheço um que voltou, então eu posso te dizer como é a morte. E deixou escrito, deixou registrado para nós. Esse é Jesus Cristo. Eu sei o que tem, o que há na eternidade, porque eu creio na ressurreição dos mortos. E Abraão, ele cria tanto, que está lá em Gênesis 22, ele fala assim, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, eu, o moço, iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós, voltaremos a vós. Tanto Abraão cria na ressurreição que ele estava contando, que Deus faria um milagre. Abraão cria na ressurreição. Nós precisamos crer. O primeiro conceito que a gente tem que ter é essa percepção de eternidade. Nós não podemos viver como se a vida fosse acabar, porque ela não vai. Ela é eterna. Olha só. Quando nós entendemos esse conceito de eternidade, a gente não vive esperando o reino dos céus, esperando o reino de Deus. Porque Jesus disse que o reino dos céus é chegado, chegou até nós. A vida eterna chegou até nós. A vida, tem a morte eterna e a vida eterna. A vida eterna chegou a nós através de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo ela agora, é só uma continuidade. A morte física é a vírgula. Quando nós temos essa concepção, quando nós entendemos a ressurreição, nós cremos, fica muito mais fácil viver o segundo passo, que é o quê? Desapegar do controle. Então, as duas coisas que a gente precisa ter, crer na ressurreição e desapegar do controle. Irmãos, o que significa isso? Desapegar do controle.
Nós recebemos de Deus, lá em Gênesis, o domínio, não é? Dominai os animais, dominai. E nós temos muita dificuldade de desapegar desse domínio e desse controle das coisas. A gente quer resolver tudo na força do nosso braço, muitas vezes, do nosso jeito. A gente quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente acha melhor. Não é verdade? A gente quer que os nossos filhos sejam do jeito que eu quero que ele seja. Mas ele é totalmente diferente. Não é verdade? Cada um com uma personalidade, com um jeito. A prova de que nós não temos o domínio de nada é ser mãe e pai. Se você é mãe e pai, você vai concordar comigo. Que domínio que nós temos sobre as decisões do nosso filho? Zero. A gente ensina, a gente tenta, mas ele toma as decisões dele. Irmãos, nós somos apegados ao controle, nós queremos controlar tudo. Nós queremos controlar tudo. Quando alguma coisa sai fora do nosso controle, a gente perde o senso. A gente fica irritado, a gente fica bravo. Quando a gente vai para a missão, eu falo para o pessoal, se der para comer, come. Se der para dormir, dorme. O que der para fazer, faz. Mas se passou do seu horáriozinho de comer, não fique estressado. Amém? Por quê? Porque nós não temos o controle, é o Espírito Santo que vai levando a gente. Às vezes a gente emenda uma coisa na outra e vai fazendo conforme Deus vai direcionando. E na nossa vida nós não conseguimos agir assim. Nós somos apegados. Nós somos apegados. Quem é mulher aí vai me entender. Quando a gente pede para o marido, ou para o filho, ou para alguém, fazer o serviço doméstico, o serviço de casa, como que a gente fica? Desestruturado, porque eles não fazem do nosso jeito. Eu fico doida. Eu já voltei do imersão esperando a casa estar uma bagunça, né? Porque não é feito do nosso jeito, porque a gente controla aquilo, a gente tem controle daquilo. Você está lá no seu trabalho, o seu colega faz de um jeito diferente. Aquilo já te irrita, porque você perde o controle daquilo. Aí quando a gente conhece a Jesus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador, ele fala o quê? Filho, dá o controle aí. Como se a nossa vida fosse um videogame, sabe? De controle remoto. Dá o controle. Deixa que eu vou dirigir. Deixa que eu vou guiar. Mas a gente não quer desapegar desse controle. A gente tem medo até do que Deus vai fazer. A gente tem medo de Deus tomar a decisão por nós, irmãos. Mas quando nós entendemos a ressurreição e a vida eterna, a gente perde o controle e fala, Jesus, me carrega, me leva, controla o Senhor, me faz do seu jeito, como Abraão fez. Ele creu e ele abriu mão do controle. Mas ele foi forjado por Deus para chegar a esse ponto. Sabe por quê? Se você voltar um pouquinho o texto, você vai descobrir que houve um momento em que Abraão falou que Sara era sua irmã, porque realmente eles tinham um parentesco de irmão distante. É porque naquela época eles eram... As famílias se casavam, né? As famílias se casavam, a população era bem menor. E o que aconteceu? Só que ele era casado, ela era esposa dele. E ele disse que era sua irmã, porque ele estava com medo de ser morto, porque eles estavam num país desconhecido de pessoas que não serviam ao Deus que ele servia, a Adonai, ao nosso Deus. Então ele teve medo. Então, prova de que Abraão não cria na ressurreição, não tinha essa fé no início, é isso. Porque ele temeu pela vida dele, mas quando Deus pediu o filho, a promessa, o maior amor da vida dele, ele já estava pronto, ele já estava preparado, ele acreditava na ressurreição, então ele abriu mão do controle e falou, Deus, é teu.
O Senhor me deu. Só o Senhor pode tirar. É teu. E aí no final do capítulo 22, estou lá em Gênesis. Gênesis 22, só para a gente terminar esse texto, no 8, no 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no manto. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. Deus proveu o holocausto, porque ele viu o coração de Abraão. Deus conhece os nossos pensamentos, irmãos. Ele sabe até onde nós temos entregado. Até onde nós cremos na ressurreição e até onde nós abrimos mão do controle das coisas. E deixamos ele dirigir. Deus conhece o mais profundo, ele conhecia o coração de Abraão. Então Abraão foi chamado pai da fé, porque ele fez o impensável. Ele entregou o mais importante da vida dele, que era seu filho, a Deus. Eu tenho uma filha adolescente, né, de 12 anos. E outro dia eu estava conversando com a minha irmã falou assim, os filhos já estão com 22, 23, né? Estão grandes. E ela falou assim para mim: Carla, você não existe. Porque até hoje, eu espero, os meus filhos já são adultos, chegar em casa. E a minha menina de 12 anos, quando ela está fora de casa sem mim, ela está com alguém, com algum pai responsável, algum adulto. E eu e o André, a gente dorme e não vê ela chegar às vezes. Nas coisas da igreja. Ela vem para as coisas da igreja e volta. Eu já sei com quem ela vai voltar de carona, né? Normalmente são os meus amigos, né? O pastor Cadu, ou alguém. Eu já sei com quem ela volta, ela tem a chave do portão. E eu e o André, a gente não dorme, a gente desmaia. A gente dorme. E a minha irmã falou: você não existe, você é muito desencanada. Eu falei: Cris, ninguém ama a minha filha mais do que Deus. Eu não vou poder guardar a vida dela nunca. Ela pode estar do meu lado e acontecer alguma coisa. Lógico que a gente tem que ter zelo e cuidado pelos filhos, né? Mas eu sei que ela está segura, eu sei que ela está com pessoas que eu confio. E eu não vou poder fazer nada. Então eu confio em Deus. E a seus amados Ele dá enquanto dormem. Enquanto eu durmo, o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. Os anjos do Senhor acompanham a vida dela o tempo todo. Eu creio na ressurreição. Eu creio na eternidade. Eu creio num Deus vivo que cuida das minhas filhas. Eu tenho que crer. Tem gente que não vive, irmãos, preocupado. Ou com o filho, ou com o marido, ou com alguém. Não vive, não tem vida. A gente precisa aprender a descansar e confiar, entregar. Abrir mão do controle. Não é ser irresponsável, viu, irmãos? Repito, eu sou muito responsável com as minhas filhas, eu tenho muito zelo delas. Mas eu sei onde ela está na igreja. Talvez se ela fosse adulta e estivesse num lugar bom, com certeza eu não dormiria, eu estaria orando. Mas eu sei onde ela está na casa de Deus, ela está com os nossos irmãos, e eu sei com quem ela volta. Eu sei que quem vai levar ela para casa não vai sair com o carro sem ela ter entrado, trancado o portão, sabe? É isso. Mas eu confio em Deus também. Eu confio em Deus. Teve uma vez que nós estávamos lá em Borba, a primeira vez que nós fomos, meio da floresta, não sabíamos onde tinha hospital, se tinha hospital.
A Yasmin teve uma febre que ela tremia de madrugada, muito alta. Botava a mão nela assim, olha, ela estava pelando de febre. E estava todo mundo com febre. A água lá, eu acho que bateu uma virose. Foi assim, a primeira viagem que a gente foi para reformar a igreja. Os irmãos ficaram todos doentes, passando mal. Foi uma prova. E a minha filha começou a ter a febre, de madrugada. Não tinha, eu entrei no Google, não tinha farmácia aberta, não tinha. E eu não lembro o que aconteceu, que a bolsa de remédio dela não foi. Não lembro o que aconteceu. Eu sei que eu não tinha remédio. E ela estava pelando de febre. Sabe o que nós fizemos, irmãos? O que nós fazemos numa situação dessa? Ela é tua, Deus. O André botou a mão sobre ela e falou, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo essa febre. E eu profetizo a cura. 3 minutos. Eu botei a mão nessa menina, ela não tinha mais nada. Estava normal. Eu vi, irmãos, eu vi o milagre com os meus olhos. Então, quando eu pego as minhas filhas, tiro de Ubatuba, levo para o meio da floresta amazônica e coloco dentro de um barco, 5 dias, sabendo que lá tem malária, febre amarela, 5 dias dentro de um barco, dormindo na rede, para pregar para um monte de criancinha que vive lá, que não tem nada, que não tem autoestima, que não tem ajuda do governo, nas comunidades ribeirinhas, que não tem o amor de Jesus, algumas felizes, outras tristes, abusadas. Quando eu saio daqui e levo minhas filhas lá para o meio da floresta, é porque eu confio num Deus vivo. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei quem me guarda. Você precisa crer nisso. Porque quando nós fazemos isso, nós não controlamos mais, é Ele que controla. Cada viagem, eu não dou um passo de Ubatuba se Deus não falar, vai. Esse ano nós vamos para Picos, os 4. As minhas filhas vão também, porque Deus falou, é para Picos que eu quero vocês. Eu não dou um passo dessa cidade sem Deus falar, vai. Mas quando Deus fala, vai, meus irmãos, nada para o Evangelho de Jesus Cristo. Nada pode parar. E se você quer provar desse poder de Deus, dessa unção de Deus, você tem que começar a crer na ressurreição e perder o controle e deixar Deus te guiar, te dirigir. Senão você vai viver uma vida inteira com medo de acontecer alguma coisa com seu filho, com seu marido, com a sua mãe. Você passa a vida com medo e Deus está dizendo, chega, confia em mim, entrega. Eu tenho controle de tudo. Eu posso fazer qualquer coisa, eu ressuscito mortos. E para a gente encerrar, vou pedir para o Ministério de Louvor estar vindo. Eu queria ler com vocês, Marcos 16. No Novo Testamento, o segundo Evangelho, Marcos 16, versículo 1. Aleluia. Diz assim, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã bem cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, lhes disse, não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou,
não está aqui, eis aqui o lugar onde ele o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Irmãos, primeiro, essas mulheres foram ao sepulcro ungir o corpo de Jesus. Jesus havia dito aos seus discípulos que ele ressuscitaria, mas nem os discípulos conseguiram acreditar. Elas foram encontrar um corpo na força do braço delas, porque elas já foram pensando como a gente vai fazer para remover a pedra do sepulcro. Era pedra grande, muito grande. Às vezes a gente não está crendo na ressurreição e está tentando resolver os problemas com a força do nosso braço. A gente está tentando mover a pedra, a gente está fazendo do nosso jeito e Deus está falando: ei, descansa, dorme, descansa, deixa que eu faço. O anjo já fez, elas chegaram lá, o anjo já tinha tirado. Isso que é muito grande para você é pequeno para mim. Isso que é imenso para você, para mim é pequeno. Deus está dizendo: abre mão do controle. E aí, a pedra estava removida e Jesus já havia ressuscitado. Como quando Deus mandou um carneirinho para ser crucificado, para ser sacrificado para Abraão em lugar de Isaque. Deus já tinha provido a sua ressurreição em Jesus Cristo. Deus já tinha provido a ressurreição. Jesus já estava ressurreto, vivo. Você precisa crer na ressurreição dos mortos. Eu preciso crer. E aí o anjo diz: vai lá, avisa os discípulos e a Pedro, porque Pedro nessa altura tinha negado a Jesus 3 vezes. Pedro não se sentia mais um discípulo, Pedro não estava mais se sentindo apto, e o anjo diz: vai, avisa os discípulos e avisa Pedro, que Jesus ressuscitou. Eles andaram com Jesus, eles viram os milagres, eles viram tudo que Jesus tinha feito, todas as obras sobrenaturais, mas não acreditaram na ressurreição. A hora que a opressão, que a crucificação, que a dor veio, eles não foram capazes de acreditar na ressurreição. Jesus tinha dito: eu vou ressuscitar. Eles não acreditaram, elas foram com o melhor delas. Provavelmente com itens caros para ungir o corpo de Jesus. Mas com um olhar errado. Porque a ressurreição já havia acontecido. E muitas vezes a gente está assim, cheio de boas intenções, fazendo as coisas no nosso braço, mas não estamos crendo na ressurreição, no poder de Deus. Não estamos crendo na ressurreição. Vemos milagres, vemos curas, vemos o sobrenatural, mas não estamos crendo na ressurreição. E não deixamos que Deus opere tudo o que Ele tem para fazer na nossa vida. Mas Deus proveu o seu Cordeiro e o nome dele é Jesus Cristo. E Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além do que nós pedimos ou pensamos. O poder é dele. Descansa, deixa Ele operar. E entrega o Isaac. Entrega os seus problemas, entrega. Mas depois que os apóstolos entenderam a ressurreição de Cristo, eita Deus, eles foram cheios do Espírito Santo. E na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram a Cristo. Porque eles entenderam a ressurreição. E quando nós entendemos, nós somos cheios do Espírito Santo. Estamos prontos para viver o sobrenatural. Amém?
Vamos ficar em pé? Nós vamos adorar ao Rei. Feche os seus olhos. Adore a Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Deixa o Espírito produzir fé no teu coração. Aleluia. Do vazio foi criado pela palavra de Deus. Pela fé somos justificados. Pela fé, dia a dia transformados, crendo em Jesus, Filho de Deus. Somos feitos filhos de Deus. Levantamos nosso olhar a Jesus, autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar atrás, pra recompensa conquistar em Jesus. Pela fé, os cativos são libertos. Pela fé, os doentes são curados pelo poder que há em Jesus. Pela fé, na fraqueza somos fortes. Pela fé, não temeremos a morte, crendo naquele que venceu. Crendo em Jesus, Filho de Deus. Levantamos nosso olhar a Jesus, autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar pra trás, pra recompensa conquistar. Levantamos nosso olhar a Jesus, autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar pra trás, pra recompensa conquistar em Jesus. Redentor vive está, e na terra se levantará. Nossa fé está firmada sobre a rocha que permanecerá. Nosso Redentor vive está, e na terra se levantará. Nossa fé está firmada sobre a rocha que permanecerá.
Aleluia. Oh Senhor, nos ajuda a crer na ressurreição, no sacrifício de Jesus e na ressurreição. Oh Xeralabaxê, na vida eterna, Deus. Nós não queremos viver limitados, ó Deus, pelas coisas naturais e humanas. Nós queremos romper no sobrenatural, ó Deus. Viver o sobrenatural, ó Deus, o Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, traga o Teu reino, traga essa unção, Deus, sobre as nossas vidas de coragem, Deus, de fé, de ousadia, para passar pelas provações e mantermos, Deus, os olhos firmes no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nos ajuda a crer, Senhor Deus, na ressurreição e abandonar o controle humano, Deus, e deixar o Senhor, ó Deus, fazer essa obra. Nos dá fé, Deus, a ponto de entregar o Isaac, a promessa e tudo que nós vivemos até hoje, Deus, de perder o domínio e o controle e simplesmente entregar nas Tuas mãos, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus, nos dá essa coragem, essa unção, em nome de Jesus. Continua com